Muito bem, seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do Fincast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje a gente vai bater um papo sobre renda variável, uma breve introdução sobre renda variável. Antes da gente começar, eu tenho dois recados. Quero lembrar você que o Fincast é oferecido pela T2 Educação, que é a nossa escola que prepara você para os exames de certificação no mercado financeiro. Por aqui a gente fala sobre finanças, investimentos, certificação, carreira e tudo que envolve o mercado financeiro. E outro recado que eu quero dar para você que está me ouvindo é que este episódio está sendo gravado e transmitido no nosso canal do YouTube. Portanto, vai lá no YouTube, digita T2 Educação, segue a gente lá para você ver esta gravação e este bate-papo. Beleza? E para você que está assistindo a gente pelo YouTube, lembra que esta gravação é do nosso podcast e o nosso podcast está disponível em todas ou em quase todas as plataformas de áudio, no Spotify, no SoundCloud, no seu agregador de podcast e onde mais você quiser. Então vai lá e digita assim, ó, Fincast, que é o nosso podcast que fala de finanças, investimentos, carreira, negócio e por aí vai. Beleza? Então segue a gente lá também. Olha só, no papo de hoje eu quero conversar com você sobre as modalidades de renda variável. A gente falei bastante aqui no Fincast sobre renda variável. Aliás, se você é novo ou nova por aqui, quero lembrar que o nosso Fincast está no ar aí desde outubro de 2016. Então vale a pena você dar uma garimpada porque tem muito conteúdo bacana para você ouvir no podcast. Então, sabe aquela maratona que você faz de Netflix? Então, sabe o que você faz? Faz uma maratona de Fincast, tá? E depois me conta o que você achou de todos os episódios, beleza? Então tem bastante conteúdo aqui. A gente já falou sobre renda fixa, aliás, bastante sobre renda fixa. Já falei o que é, como que funciona, risco, blá blá blá, tributação, tudo isso. Agora a gente vai começar a introduzir o nosso podcast ao mundo da renda variável. Então o meu objetivo aqui é deixar claro para você o que é essa tal de renda variável, o que come, onde vive e por aí vai. Bom, é o seguinte, olha só. Se a gente já entendeu como é que funciona a renda fixa, que foi tema dos episódios passados aí, vai ficar bem tranquilo a gente entender o que é renda variável. É tudo que não é renda fixa. Mas a premissa da renda fixa, só para lembrar, é um título de dívida, certo? Um crédito que você faz lá junto com o emissor. Você dá o crédito para o emissor. Na renda variável é diferente. Você não está emprestando o seu dinheiro para o emissor, então este é o primeiro ponto. Ponto número 1, você não está emprestando o seu dinheiro para o emissor, mas você está tendo parte do patrimônio que você está investindo. E aí, por que eu estou falando parte do patrimônio que você está investindo? Porque eu poderia dizer assim, você está sendo sócio do empreendimento lá onde você está investindo, mas não é só isso, né? Você pode comprar dólar, por exemplo. Comprar dólar é renda variável e você não está sendo sócio de ninguém. Comprar Bitcoin é renda variável, só que você não está sendo sócio de ninguém. Tá? Então, basicamente, o conceito de renda variável ele está ligado à propriedade. Quando você é dono de parte ou do todo de alguma coisa. Então, quando você compra a tua casa, comprei uma casa, você fez um investimento. É renda variável? Por quê? Tem prazo. Você sabe quando esse dinheiro vai voltar para você? Não, eu comprei minha casa hoje e ela vence daqui a 10 anos. Não, que vence, na maioria das vezes, é o crediário que você faz lá, né? O financiamento imobiliário, mas a casa não tem vencimento, certo? Então, a primeira característica da renda variável é que não tem vencimento. A segunda característica é que não existe uma taxa de juros previamente acordado, como tem na renda fixa. Na renda fixa a gente conhece lá as taxas pré-fixadas, as taxas pós-fixadas, aqui na renda variável não. E aí é engraçado, né? Porque aí você vai conversar com alguém que quando você fala que você está manjando dos paranauê dos investimentos, aí você fala assim para essa pessoa: querida pessoa, o que você acha de investir o seu dinheiro em renda variável? Aí ela vai perguntar assim para você: mas quanto que eu posso ganhar? Aí você fala assim: não, é renda variável. Ela vai te perguntar de novo: tá, mas mais ou menos assim, só para eu saber. Aí você vai responder: ô criatura de Deus, eu falei que isso é renda variável. Não tem como saber. Aí ela vai perguntar para você de novo:
Mas nem assim, mais ou menos, por cima, só para eu ter uma noção. Tô fazendo essa brincadeira porque é muito comum as pessoas ao adentrarem no universo da renda variável acreditar que é possível prever o quanto elas ganharão ao longo do tempo, qual é o rendimento que elas terão. E sempre, anota isso que eu tô falando, tá? Sempre você vai encontrar aquela pessoa que tem um método infalível para saber exatamente quanto que você vai ganhar. E a real é que não existe este método infalível. Sabe por quê? Por mais que a sua carteira de investimento seja diversificada, por mais que você tenha mensurado todos os riscos do setor da empresa onde você investiu, da economia local onde você investiu, se o presidente Bolsonaro falar alguma coisa lá, ele consegue derrubar a bolsa de valores assim numa pancada. Tá? Se o presidente Trump fizer alguma coisa lá nos Estados Unidos e provocar uma guerra mundial, ele consegue derrubar a bolsa de valores numa pancada. Então, a primeira coisa que a gente tem de ficar muito claro, quando a gente está falando de renda variável, o nome renda variável ele deve ser levado muito a sério, porque esse trem é variável. É claro que existem as suas metodologias, onde você consegue precificar, você consegue tentar entender ali um preço ideal, mas o trem varia, ponto. Não tem conversa, né? O trem varia. Então é importante dizer isso. Se tratando de renda variável, nós estamos falando de um ativo que tem variação e não dá para a gente prever, certo? Mas o meu objetivo é dizer para você aqui quais são as modalidades de renda variável. Então a mais conhecida, a mais famosona são as ações, né? Quando você se torna sócio de uma empresa, você espera ganhar o quê? Você espera ganhar o retorno que aquela empresa dá para o seu sócio. Então uma boa analogia é você pensar o seguinte: seu cunhado chamou você para ser sócio. É sempre o cunhado, né? Meu cunhado deve me amar, porque toda vez eu falo do cunhado, mas meu cunhado é parceiro, não tem problema com ele não. Mas o seu cunhado chamou você para ser sócio lá da padaria. Você vai ser sócio do cunhado, vai pôr dinheiro lá. Ou a cunhada chamou você para ser sócia lá do salão de beleza, não sei das quantas. Você vai colocar dinheiro lá, você vai ser sócio. O que você espera com isso? Você espera ganhar o lucro da empresa. Então, quando você compra a ação de uma companhia, é isso que você espera. Então, se você comprar ações do Banco Itaú, do Bradesco, sei lá, você espera o quê? Você espera que esta empresa desenvolva um bom trabalho, gere valor para a sociedade e pague lucro aos acionistas e inclusive para você que comprou as ações dela na bolsa. Basicamente é isso, certo? Então essas são as mais conhecidas. Mas a gente tem de falar aqui, por exemplo, de fundo de investimento imobiliário, que também é renda variável, porque o fundo de investimento imobiliário, ele pega o dinheiro dos cotistas do fundo e aplica em imóveis, porque o nome é fundo de investimento imobiliário, então esse nome diz muito. Então ele vai comprar lajes corporativas, prédios corporativos, prédios para logística, rede de hotéis, hospitais, shopping centers. Então ele vai fazer grandes investimentos e o que ele espera com isso? Ele espera ganhar o bendito do aluguel. Pensa assim, ó, se um fundo de investimento pega o dinheiro do investidor, compra um shopping center, o que esse shopping center faz, criatura? Ele aluga a loja para os lojistas. Então, o fundo de investimento imobiliário precisa pegar essa grana que ele recebe de aluguel e repassar para os investidores. O que eu quero dizer com isso é que se você tem aí R$100, 100 pila na mão, você já consegue ter parte de um grande shopping center aí do Brasil. Sabia disso? Através do fundo de investimento imobiliário, certo? Então, eu dei aqui duas opções, né? Ações, fundo de investimento imobiliário. Um outro tema que é bastante importante também são os derivativos, tanto os derivativos negociados em bolsa de valores, quanto os derivativos negociados no mercado de balcão. O objetivo do mercado de derivativos é oferecer proteção para uma das pessoas que estão, para uma das pontas desse contrato. Então deixa eu dar um exemplo. Imagina que você comprou ações e você tem medo de que o preço dessa sua ação caia, certo? Então você quer se proteger contra isso. Então o que você faz? Você vai no mercado e para esse exemplo você poderia comprar uma opção de venda, que é um derivativo, você travaria o preço. Eu posso gravar um podcast para falar especificamente sobre opções, tá? E aí o ponto é o seguinte, você está se protegendo.
da queda. No entanto, se você compra uma opção de venda, eu estou dizendo que alguém está vendendo isto para você. Ou seja, num contrato de derivativos, sempre eu tenho aquele player que procura se defender, por isso ele vai entrar no mercado a fim de se proteger, na verdade, né, contra as mais diversas oscilações de preço, para cima ou para baixo, e vai ter um outro player que procura ganhar dinheiro oferecendo esta proteção, certo? E aí, dependendo da modalidade que você opera, ele se torna renda variável, porque você não sabe exatamente o quanto você vai ganhar. Então, eu falei de 3 modalidades. Eu falei de fundo de investimento imobiliário, ações e derivativos negociados em bolsa. Outra modalidade de renda variável são as moedas. Como eu disse aqui, já citei o dólar, o Bitcoin, enfim. Quando você compra estas moedas, você não sabe quanto você vai ganhar, você não sabe quando você vai ganhar e você não está emprestando seu dinheiro para ninguém. Você está sendo proprietário daquelas moedas, portanto, é renda variável, você não sabe exatamente o quanto você vai ganhar. E uma outra opção aí de renda variável ainda são os metais preciosos. Quando você compra ouro, quando você compra prata, você não sabe o quanto você vai ganhar com aquele investimento. Você não sabe exatamente quando você vai ter essa sua grana de volta. E uma coisa que é importante frisar é que, embora isso pareça rudimentar, né, comprar ouro, vou garimpar, como assim? Que papo é esse? Existem fundos de investimentos que são distribuídos aí no segmento de varejo mesmo, que você pode, com pouca grana, começar a investir nesses fundos, e esses fundos ele pegam o seu dinheiro e negociam contratos de ouro ou de outros metais preciosos. O que traz para o investidor uma certa segurança em reserva de valor, porque o lastro de ouro ele é aceito mundialmente. Então, falando de diversificar uma carteira de investimentos, é ideal que o investidor que tem aí um patrimônio, ele consiga fazer a sua diversificação não só em tipos de títulos, como renda fixa e renda variável, mas dentro disso em diversas modalidades. Então a gente vai falar de títulos indexados à inflação, a gente vai falar de títulos pré-fixados, a gente vai falar de títulos pós-fixados, a gente vai falar de ações, a gente vai falar de derivativos, de metais preciosos, de investimento no exterior, que também é uma possibilidade muito importante para o investidor que procura proteger o seu patrimônio. Então, este papo eu quis trazer para você um pouco mais sobre modalidades da renda variável, para você que está iniciando nessa sua jornada de estudos aí do mercado financeiro, quer seja se preparando para a certificação, quer seja conhecendo para poder investir. Então o mercado financeiro ele é gigante, ele tem múltiplas alternativas, e é importante que a gente conheça essas alternativas antes de dar aí os nossos primeiros passos. O mercado de renda variável, assim como qualquer outro mercado, ele tem riscos, ele tem impostos que precisam ser pagos quando você ganha dinheiro através da renda variável. E tudo isso são assuntos que a gente vai decorrer aí ao longo dos próximos podcasts. Neste, eu quis trazer para você este conceito de o que é esse trem, como é que esse trem funciona, para que você possa, então, começar a mergulhar na renda variável, porque quando a gente estiver falando de um determinado assunto, isso para você não vai ser novidade se você ouviu o Fincast. Beleza? Então, neste episódio eu quis bater esse papo contigo, trazer essa introdução, porque a gente vai falar muito ainda sobre renda variável nos próximos episódios. Então, continua acompanhando a gente aqui no podcast. E se você está ouvindo esse podcast até agora, é porque ele fez sentido para você, certo? E se ele fez sentido para você, ele vai fazer sentido para aquele teu camarada lá, para aquela amiga que está estudando, que precisa manjar dos Paranauê. Então você vai falar assim: miga, quando você estiver na academia, põe aí esse podcast para você ouvir. Ou brother, faz assim, pega esse episódio aí quando você estiver malhando, ou quando você estiver no ônibus, no carro, no avião, onde você estiver, põe aí esse podcast, porque aí você ganha em produtividade. Eu sempre falo que ouvir podcast é você ganhar em produtividade. Você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você está, sei lá, trabalhando, andando, pedalando, malhando, se locomovendo e ouvindo algo que é produtivo, que enriquece você em conhecimento. Então o podcast é muito bom por causa disso. Gosto bastante, inclusive.
Beleza? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se gostou, vai lá no nosso Instagram, digita T2 Educação, porque o Fincast é um oferecimento da T2. Lembra que a T2 também oferece cursos completos para os exames de certificação no mercado financeiro. E deixa lá um direct pra gente, fala assim, olha, acabei de ouvir o episódio que fala sobre renda variável e eu achei muito legal, ou sei lá, não achei legal. Mas é importante você ir lá, contar pra gente o que você tá achando dos nossos episódios. E você que tá vendo a gente no YouTube, se gosta dessa iniciativa, se gosta desse tipo de transmissão, deixa aqui um gostei, deixa aqui um comentário para que a gente possa continuar produzindo mais podcasts e trazendo mais. Lembra que você pode ouvir o nosso podcast nas plataformas de áudio, beleza? Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau.